desde antes do IPO, fato que teria sido omitido pelo Goldman Sachs e pela companhia no prospecto do IPO, que é a oferta pública inicial, ou ela adquiriu a posição depois do IPO, um caso que deveria ter sido obrigatoriamente comunicado pelo Goldman Sachs aos minoritários para que ele fizesse o OPA. E essa brincadeira renderia aos minoritários cerca de US$ 1 bilhão. A Associação dos Minoritários, quando descobriu isso, levou o caso para a Justiça de Nova York e também pressionou a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, aqui no Brasil, para investigar possível omissão de informações relevantes ao mercado. Não se sabe como, mas porque foi controlador da Oncoclínicas e porque vendeu 16% a quem já tinha 16%, o Goldman Sachs privou os minoritários da OPA e, ao final, abandonou o barco a pique basicamente só com os minoritários dentro. Não foi minimamente atendida. Mas se não tiver um desses nomes... A expectativa do povo não foi, mas a do ovo... Aí... A do ovo, meu querido. E olha, por falar em banco no Brasil, o brasileiro ele vai ter que começar a correr de banco. Que eu vou trazer aqui agora um outro escândalo bancário que ninguém está falando ainda. Porque eu gosto de lançar moda. Ontem eu falei do não é Corredor Amazônia, é Corredor Amapá. Que o Ciro Gomes e o Alcolumbre colocaram lá no Amapá e o pessoal, ao invés de pagar imposto, paga uma propina, né? É segundo a delação do Beto Louco, que está na PGR e a PGR não faz nada. Aí o que aconteceu? A Mônica Bergamo ligou para a PGR para perguntar. Opa. Então hoje foi uma matéria extensa da Folha. Depois que nós falamos aqui, a PGR falou que ela não comenta casos sigilosos à VAR, né? Foi a desculpa esfarrapada. Muito bom. Então agora eu vou trazer uma outra coisa que ninguém está falando ainda para ver se amanhã alguém fala. É porque ninguém fala que eu falei, mas eu gosto de falar porque aí o pessoal corre atrás. Né? Outro banco, outro escândalo. A Oncoclínicas, eu não sei se vocês conhecem a Oncoclínicas. Não. Mas a Oncoclínicas é um centro de referência no tratamento de câncer. E a Oncoclínicas corre um sério risco de perder a batalha contra o cancro da advocacia administrativa. A crise, que já tem despejado os melhores profissionais médicos desse mercado para sua principal concorrente, a Redditor, se instalou quando acionistas minoritários passaram a questionar se o banco Goldman Sachs teria omitido, na época do IPO, que é a oferta inicial de ações ao público em bolsa de valores, a real composição acionária da companhia. O batom na cueca apareceu em março de 2025. O banco americano Goldman Sachs, até então controlador da Oncoclínicas aqui no Brasil, passou a ter menos de 5% de participação acionária da empresa, com a venda de 16% ao fundo americano Centaurus Capital, que é ligado ao bilionário John Arnold, que é o ex-trader da Enron. E eu não preciso falar aqui do escândalo da Enron, que derrubou mercados dos Estados Unidos há muitos anos atrás. Bom, ao adquirir cerca de 16% do Goldman Sachs, do banco americano, a Centaurus passou a deter, em março de 2025, 32% da Oncoclínicas. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, a situação financeira da Oncoclínicas começou a se deteriorar. Endividamento elevado, dificuldades de geração de caixa e perdas relevantes ligadas ao colapso do Banco Master. Ocorre o seguinte, esse é o pulo do gato. O estatuto da Oncoclínicas prevê uma cláusula chamada Poison Pill, né, a pílula de veneno.
que diz essa cláusula? Qualquer investidor que ultrapasse 15% das ações da Oncoclínicas tem que lançar obrigatoriamente uma OPA, que é oferta pública de ações, para comprar as ações dos minoritários. Todavia, a Centauros somente apareceu com cerca de 16% da companhia muitos anos depois do IPO. Portanto, ou a Centauros já era sócia com mais de 15% desde antes do IPO, fato que teria sido omitido pelo Goldman Sachs e pela companhia no prospecto do IPO, que é a oferta pública inicial, ou ela adquiriu a posição depois do IPO, um caso que deveria ter sido obrigatoriamente comunicado pelo Goldman Sachs aos minoritários para que ele fizesse o OPA. E essa brincadeira renderia aos minoritários cerca de US$1 bilhão. A Associação dos Minoritários, quando descobriu isso, levou o caso para a Justiça de Nova York e também pressionou a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, aqui no Brasil, para investigar possível omissão de informações relevantes ao mercado. Não se sabe como, mas porque foi controlador da Oncoclínicas e porque vendeu 16% a quem já tinha 16%, o Goldman Sachs privou os minoritários da OPA e, ao final, abandonou o barco a pique basicamente só com os minoritários dentro. É como se o Banco Americano ele tivesse arrecadado dinheiro dos acionistas no mercado, prometido algo a esses acionistas minoritários, a OPA, em certas condições vantajosas. É o único acionista com mais de 15% das ações. Feito isso, ele escondeu as condições vantajosas, que era a existência desse único acionista com mais de 15% das ações, e assim negado o proveito econômico estatutário aos minoritários, a OPA, que renderia cerca de US$1 bilhão. Tá? Então, ela pegou o dinheiro dos minoritários, ela usou o dinheiro dos minoritários enquanto o negócio ia bem e deixou os minoritários na mão quando o negócio começou a naufragar. Foi isso que o Goldman Sachs fez com os investidores do Brasil. O representante legal do Goldman Sachs no Brasil é o respeitado escritório de advocacia Matos Filho, que nesse cenário de litigância contratou um expert para elaborar 2 pareceres sobre o caso. O ex-presidente da CVM, Otávio Yazbek. Os pareceres favoráveis ao Goldman Sachs foram enviados à CVM, onde está parado desde abril de 2025. Escuta, vocês são retardados aí dentro desse suíte? Não, vocês não estão fazendo isso comigo. Vocês são retardados? Vocês não estão vendo que está voltando o TP? De novo, não, eu já li esta parte. E vem argumentar comigo que está normal? É maravilha fazer um programa e ainda argumentar que está normal. Bom, ela contratou. A Goldman Sachs contratou. Agora passou, agora espera. O parecerista do Goldman Sachs, o ex-presidente da CVM, né, um parecerista é sempre um advogado ou um jurista respeitado em determinada matéria do direito, contratado para emitir uma opinião técnica sobre determinada questão jurídica. O parecer, portanto, não pode servir de instrumento de blindagem artificial, peça destinada a criar aparência de legalidade ou ainda mecanismo de lavagem jurídica de uma operação potencialmente irregular. Apesar de pago por uma das partes interessadas em um litígio, a conclusão do parecer não pode ser encomendada, pois nesse ponto o parecer deixa de ser mera opinião técnica e não passa de defesa travestida de doutrina.
tanto a jurisprudência brasileira quanto a estrangeira admitem, em determinadas hipóteses, a responsabilização do parecerista quando houver dolo, fraude, simulação, conflito de interesse oculto ou consciência de que o parecer servia, com a sua conclusão encomendada, para viabilizar um ilícito. Quanto à maior participação estrutural do parecerista na dinâmica processual de litígio, maior a probabilidade de fraude acadêmica. No caso da Oncoclínicas, o parecer do Dr. Yazbek foi levado para uma diretora do CVM, que além de antiga assessora do próprio advogado, tornou-se depois sua sócia, e mesmo afastada para assumir a diretoria, mantém laços bastante íntimos com ele. Os dois se reuniram no dia 29 de abril de 2025 para tratar do caso. Desde então, o processo parou na CVM. Diante desse quadro, os acionistas minoritários da Oncoclínicas acionaram a Controladoria Geral da União, a CGU. Mas, eis que já entrou em cena mais uma vez o parecerista, o Otávio Yazbek, que ainda ontem disse à advogada do escritório Matos Filho por WhatsApp, aspas, se vocês acharem que é o caso de ir à CGU, tenham um contato próximo com o ministro. Que é isso? Aspas. A mensagem foi printada pela advogada Maria Guido e, por engano, publicada nos seus stories do WhatsApp. Coloca a imagem aí. Essa é a mensagem de WhatsApp que ela printou, ela falando com o parecerista, mandou a notícia. Viu, olha, o processo tinha parado na CVM. E ele tinha ido despachar com a diretora da CVM. Olha, agora os minoritários foram na CGU. Aí ele responde, se vocês acharem que é o caso de ir à CGU, tenham um contato próximo com o ministro. Ela printou a mensagem do parecerista e, ao invés de guardar ou mandar para quem quer que seja, ela publicou nos stories do WhatsApp. Pior que nudes isso, hein? Do jeito que as coisas vão, a despeito da inflação, Caetano, nós vamos ter que guardar dinheiro no colchão. Rapaz, Pavinato, eu não sei nem o que dizer. É, exatamente. Estou estarrecido. E olha só, eu não estou fazendo cena, não. Além de ser extremamente imbrincado para você entender, né, porque o Yazbek é um parecerista que deveria ser imparcial, fazendo um trabalho autônomo para dizer se houve fraude ou não, ele nitidamente participou da fraude, lesando os minoritários. Então, é o que da maneira como você descreveu. Ele, como é que fala? Ele participou para o prejuízo dos minoritários. E aí, no final, aparece esse batom na cueca, como você muito bem colocou aí, que é ele se oferecendo a abrir, né, o seu contato, o contato de um ministro dentro da CGU, para facilitar a continuidade delitiva, porque é disso que estamos tratando, gente. Olha, a gente está vivendo um momento, até você tinha citado o termo juristocracia, né? A juristocracia, ela se serviu para a homologação, digamos assim, do estado de exceção atual do Brasil, né? Parece que ela criou tantos tentáculos que chegou na CVM, que chegou na Bolsa de Valores. Eu estou... De verdade, Pavinato, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu estou estarrecido, eu não sei realmente mais o que dizer. Aqui, olha. Leovaldo, muita gente falando. Pavinato, se você souber o que fizeram com o áudio do meio do programa pra frente, você vai à loucura. Tá aí, depois tem gente que vem me perguntar assim, dá pra fazer o programa em outro horário e tal, pra ser mais competitivo. Como é que vai ser mais competitivo? Não dá, é um desrespeito com o artista. Isso aqui é um desrespeito com o profissional. Eu não sei o que aconteceu com o áudio. Tá todo mundo falando aqui que o áudio tá de chorar. Eu não sei se tá. Mas assim, o feedback aqui do chat tá péssimo. Tá péssimo. Mas vamos lá, Malcolm, para encerrar. Eu acho que o grande ponto é a nossa República das Bananas. Eu acho que ninguém mais tem credibilidade nenhuma aqui no sentido institucional.
E o nosso país virou um grande balcão de negócios, doutor. Esse que é o ponto. A insegurança jurídica que é gritante, a corrupção para todo lado, o tráfico de influência para todo lado, e o pessoal faz isso de uma forma escancarada. Eu acho que em outros momentos da história desse país, o pessoal ninguém, não devia ter só a Madre Teresa de Calcutá, mas o pessoal acho que tinha mais cuidado, tinha mais vergonha na cara, não sei o termo correto. Agora não, agora bota a esposa, bota o filho, o outro aí tava namorando, sei lá o que aconteceu. É um negócio que assim, dane-se, nesse país aqui, ninguém mexe com esses caras. É grana que manda, e quem conversa ali nos bastidores em Brasília, não existe mais Mila, a conversa lá é tudo de bi. Então, esse é o pé que a gente está hoje. Então, quem quer fazer cagada, inclusive vindo de fora, olha pra cá e fala, meu amigo, é um parque de diversões. Bora. E ainda vem com aquele Fast Pass lá da Disney, que você paga e ainda vai mais rápido ainda. Então, é uma Disney para fazer trambique o nosso país hoje.